Freitas caos interdimensional. Freitas a lenda imortal. Sou rei. Você quer receber conteúdo gratuito de Cronozen? Aulas, dicas, parâmetros? Então não se esquece de se inscrever nesse canal. A gente gosta muito de ajudar vocês. Também temos serviços personalizados. Se caso você não conseguir uma configuração adequada no nosso canal, nós te ajudamos de forma privada, beleza? Então é só chamar a gente no WhatsApp que a gente vai te ajudar a maximizar o seu potencial dentro do Cronozen. Antes de tudo, o processo de instalação é muito simples. Você vai acessar o link cujo está na descrição do vídeo e quando você abrir o site, você vai conectar este cabo, cujo estou mostrando aqui na imagem. Conecte no seu computador. Beleza? Feito isso, você vai clicar aqui em Connect. Vai clicar em Cronosbit e conectar. Caso você não conseguir conectar, verifique se a sua firmware do Cronozen está atualizada. Nós temos vídeos aqui no canal ensinando a atualizar para a firmware certo. Feito isso, clique aqui em My Scripts. Espere carregar e desça a lista até achar aqui o SS Nikolai. Clique em cima, pega aqui o Free Script Up the WAS V8, segura e arrasta até o slot liberado. Feito isso, você vai clicar aqui em Program. Ele vai carregar, vai mostrar Flash Device ou dispositivo piscando. É só você aguardar, ele vai salvar e já está tudo certo. Bom, eu vou mostrar para vocês agora as configurações que eu recomendo que você utilize dentro do jogo. Em questão de sensibilidade, pessoal, não se apeguem a isso. Se apeguem na questão de curva de resposta de mira e de dead zone, beleza? Aqui a gente vai entrar em configurações. Quando a gente entra em configurações, a gente tem aqui a aba controle, certo? Aqui no canto da esquerda. E aqui a gente vai ter a nossa sensibilidade. Pessoal, isso aqui vai definir tudo em questão do seu script, beleza? Então, eu utilizo 1.60, beleza? Os parâmetros que eu vou passar é para esta sensibilidade. Caso você utilize uma sensibilidade muito maior, pode ser que você tenha que usar parâmetros mais leves e que não utilize a mesma base de estrutura que eu uso. Então, se você for ver lá, eu usando o anti-recoil em 20, não utilize o mesmo valor de anti-recoil, reduza. E depois, entre aqui no seu jogo e teste aqui, ó, atirando nos alvos, se ele está bem configurado, beleza? Então, eu vou abrir aqui novamente, configurações. Eu vou deixar aqui o meu em 1.60. Você configura conforme seu estilo de jogo e eu também recomendo que você jogue em 1.60, tá? Porque é bem estruturado, você vai ter agilidade, você vai ter um bom controle de mira, tranquilo? Vibração do controle. Aqui eu deixo ligado e desligo lá dentro do script, eu vou ensinar vocês a fazer isso, tá? Direcional analógico esquerdo mínimo, isso aqui é dead zone, deixo em 0. Direcional analógico esquerdo máximo, deixo em 65, porque assim a gente vai atingir uma execução máxima em um tempo menor. Então, para a parte de assist rotacional vai auxiliar bastante a gente. Direcional analógico direito mínimo, deixo em 0. Direcional analógico direito máximo em 9,9 e os gatilhos aqui sempre zerado, beleza? Agora eu venho em mira aqui. Em multiplicador de sensibilidade, eu utilizo aqui um multiplicador de sensibilidade ao mirar bem baixo, né? Comparado aos outros jogadores, então eu uso 0,65, às vezes até em 0,45, dependendo da situação, tá? Recomendo que vocês utilizem em 65 ou até um pouco menos, tranquilo? Configurações avançadas de mira, eu utilizo instantâneo, assistência e dinâmico. E o dinâmico eu utilizo na angulação de 0,54. Então, se você copiar essa configuração, provavelmente você vai ter uma estrutura próxima da minha, tá? Mas isso também não tira o fato que você vai precisar configurar conforme seu estilo de jogo, tranquilo? Os armamentos, tá? Que eu vou otimizar, né, e brincar nessa configuração é aquilo, tá? Porque aqui a gente vai estruturar um recoil horizontal para as armas, tá? Geralmente nos outros scripts eu só faço uma estrutura vertical, nesse aqui a gente vai trabalhar vertical e horizontal. Então, se você copiar esse loadout, você vai ter praticamente recoil anulado, 0 praticamente, certo? Então, essa é aquilo que eu estou usando. Pausem o vídeo, copiem lá para dentro do jogo de vocês ou tirem uma foto, beleza? Agora, a C9 eu estou utilizando assim. Compensador, cano longo, empunhadura Ranger, carregador estendido 2 e uma coronha do infiltrador que utiliza, né, essa suavidade dessa coronha para a gente conseguir rotacionar legal entre os inimigos, tá? Estou utilizando sobrevivente na vantagem 1, regeneração rápida na vantagem 2 e o impenetrável aqui. Caso você jogue Battle Royale, você pode estar utilizando a visão de águia ou até mesmo um fantasma que vai te ajudar bacana, tranquilo? Então vamos lá para o tutorial do script, o tão esperado. Bom, antes de tudo, a gente precisa aprender o comando básico, como abrir o script. Então, para você abrir o script, é neste comando que eu estou mostrando para você na tela neste exato momento. Agora, após aberto o script, nós precisamos entender como deixar habilitado e como deixar desabilitado. Para deixar habilitado ou desabilitado, é seta para direita, ou também seta para esquerda. E para navegar entre o script, é setinha para baixo e setinha para cima, beleza? A primeira coisa que a gente precisa se atentar, qual é a base de estrutura de layout que eu jogo? Mas Freitas, como assim estrutura de layout? Sim, existem jogadores que jogam atirando no R1, jogadores que jogam atirando no R2. E até mesmo jogadores que utilizam uma base de estrutura diferente.
dos demais. Então, a gente vai configurar aqui no Button Layout ou até mesmo no Stick Layout. E Stick vem de analógico, então se você usa uma base diferente de Stick, você muda aqui. E se você usa uma base de estrutura de botão diferente, você muda aqui. Por exemplo, se você atira no R1, de vez no R2, você simplesmente vai passando para a direita até buscar o Default Swapped, beleza? Quem joga no padrão, deixa aqui no Default, beleza? Voltando aqui, para a gente salvar, é bolinha, bolinha. Tranquilo? Ele vai mostrar ali Settings Saved, mostrando que foi salvo. Beleza, pessoal? Então, caso você agora tenha mudado e você seja aquele jogador que atira no R1, você vai apertar o L1 Start. E caso você jogue no Default, L2 Start para abrir. Eu, como não jogo no Default, na pegada padrão, L2 Start. Tranquilo? Depois disso, a gente vai se deparar com a opção chamada Aim Assist. O que é o Aim Assist? É o auxílio de mira. Mas a dica que eu dou para vocês é que não movam a parte de Aim Assist antes da gente configurar a parte mais importante do script, que é o anti-recuo. Então a gente vai botando setinha para cima aqui até achar o anti-recuo. Anti-recoil, beleza? Ele vai estar em off, passa a setinha para a direita, deixa em on. O valor que eu estou utilizando para minha sensibilidade verticalmente é 25. O que esse valor se atribui? Ele se atribui à intensidade do valor vertical. Como que a gente altera isso? E o que ele faz, maior ou menor? Quanto menor esse valor for, mais a arma vai subir. E quanto maior esse valor for, mais a arma vai descer. Entende? Então, isso aqui é a parte de cima para baixo. Tranquilo? Então vamos lá testar dentro do jogo para ver como é que tá o meu? Vamos lá, vamos fazer o teste. Lembrando que é importantíssimo você testar nos alvos e nunca na parede, tá, pessoal? Como vocês podem ver aqui, o meu anti-recoil, ele se mantém, né, no peito, né, próximo à região do torso. Então, tudo certo. Se eu testar na parede, ele vai descer, porque obviamente na parede não temos Aim Assist. Como a gente vai atirar em alvo e não em parede, a não ser que você seja um assassino de paredes, né? É bacana você estar testando em alvos. Tranquilo, pessoal? Então, o meu aqui configurado. Agora você configura o seu aí na sua casa para o seu estilo de jogo. Bom, após a gente ter configurado a parte vertical, agora a gente vai mexer na parte horizontal. O horizontal, ele é basicamente uma parte que a gente tem que ter muita atenção. Beleza? As armas com quais eu recomendei vocês lá no início do vídeo funcionam muito bem aqui no horizontal em torno de 5 a 7. Porém, você precisa testar. O 5, ele funciona perfeitamente para mim, porque aquilo, por exemplo, ela é uma arma cuja ela puxa para a esquerda. Então, para compensar a puxada dela para a esquerda, eu boto um valor positivo, porque o positivo no horizontal significa puxar para a direita e o negativo no horizontal significa puxar para a esquerda. Lembrando que para alterar esse valor, é este comando que eu estou mostrando na tela para vocês. Se você quer diminuir o valor, você segura o botão de mirar e seta para a esquerda. E se você quiser aumentar o valor, mirar e seta para a direita. Naquilo funciona muito bem um 5 positivo, porque aquilo puxa para a esquerda, então eu boto um valor positivo para compensar o recoil. Então vocês podem ver que basicamente ela tira reto, eu não preciso nem fazer esforço, é muito apelão, beleza? Então, por isso eu falei para vocês, esse script já está otimizado com essas configurações para o meta atual. Bom, vamos para a parte mais desejada, né, desta configuração, o auxílio de mira. O auxílio de mira, ele é extremamente importante. Ele não é a mais importante, porque o mais importante, na minha opinião, é o anti-recoil. Então, vamos lá. O Aim Assist, você vai navegar entre o menu aqui até achar ele, beleza? Quando a gente achar o queridinho, o de vocês vai estar em off. Vocês vão botar a setinha para a direita, deixando em on. Quando a gente abre ele, a gente se depara com um valor e escrito lá no topo, ADS Strength. ADS vem de mirar, Strength vem de força, então força ao mirar. Quanto maior for esse valor, mais Aim Assist você vai ter quando você abrir a mira. E quanto menor esse valor, menos Aim Assist você vai ter ao abrir a mira. Porém, nem sempre aqui significa que o valor maior é o melhor. E nem sempre significa que o valor menor é inferior, certo? Então, aqui você precisa chegar, certo? E mirar, botar o valor lá que você acha que vai servir pra você e mirar. Vamos supor que você bote lá 16, igual eu. Mira. Você tá sentindo que a sua mira tá vibrando muito? Tá te atrapalhando? Não. Então, esse é um valor bom. Porém, é sempre ideal você deixar a sua mira dando uma mexidinha. Pelo menos mínima, entendeu? Porque isso demonstra que o Aim Assist ele já tá agressivo, ele já vai puxar legal, beleza? Então, aqui no ADS Strength, 16. Passando setinha pra baixo, eu tenho aqui o ADS Fire Strength. ADS vem de mirar, isso a gente já sabe. Fire vem de atirar. E Strength vem de força. Então, força ao mirar e atirar. Então, aqui, a gente sempre deixa um valor maior do que o nosso inicial, que era de 16, por exemplo. A gente deixa o valor um pouquinho mais alto. Então, aqui, eu vou deixar em 22. E eu vou salvar e vou mirar e atirar. Quando eu mirar e atirar, se eu sentir que não tá vibrando tanto, tá legal, tá show. E pra vocês a mesma coisa. Lembrando que tem que alterar esse valor para combinar com o seu estilo de jogo. Caso o seu Aim Assist não esteja puxando, aumente um pouquinho o ADS Strength. E caso
caso, quando você começa a atirar e ele não estiver puxando, também aumente um pouquinho o ADS Fire Strength, beleza? Esse valor aqui é atribuído conforme a intensidade do seu Aim Assist. Passando setinha para baixo, a gente tem o Fire Strength. Fire Strength é a força do Aim Assist na câmera livre, beleza? Como assim na câmera livre? Sim, quando você aumenta aqui, vamos supor, para 24 e salva, ele vai aplicar a partir do momento que você atira na câmera livre. Olha só, ele vai fazer uma rotação, como se fosse um círculo, certo? Então, eu não gosto de utilizar ali a parte do Fire Strength muito forte. Então, eu reduzo ela, eu deixo bem baixinho, lá em torno de 5. Passando setinha para baixo, a gente tem o ADS Speed. O que seria o ADS e o que seria o Speed? O Speed vem de velocidade e o ADS de mirar. Isso a gente já sabe. Então, é a velocidade da mira. Mas como assim a velocidade da mira? Sim, quando a gente tem o Aim Assist ativo, por exemplo, aqui, vocês podem ver que ele tem a vibração, né? Ele tem a intensidade de movimento, mas ele também tem a velocidade deste movimento. Então, a gente sempre trabalha com um speed um pouquinho maior do que a intensidade de força, tá? A radius é a força, né? Intensidade de movimento, e o speed é a velocidade do movimento. Então, o ADS speed é a velocidade ao mirar. Então, eu utilizo 60 e aqui, certo? No ADS Fire Speed eu utilizo 5.5, no ADS Speed 60 e no ADS Fire Speed 5.5. Tranquilo? Passando setinha para baixo, a gente tem o Fire Speed, né? Daí a gente aqui deixa um valor bem mais alto, em torno de 30, 40, 50, beleza? E pode estar deixando assim, salva, ele já vai estar aplicado. Agora a gente vai mirar Start novamente e a gente vai passar a setinha para baixo. Aqui a gente tem o Nico Booster. Pessoal, isso aqui é um Aim Assist rotacional, é um Aim Assist que ele move os pés. Olha aqui, ó. Mirei, atirei, ele move os pés, tá? Porém aqui a gente tem duas estruturas de movimentação. A gente tem o Disable, que ele não faz a micromovimentação, e eu não recomendo que você utilize isso aqui no Disable, a não ser que você jogue um multiplayer ou jogue rushando muito mesmo. Tem o ADS or Fire, que eu só recomendo para quem é realmente jogador de Battle Royale. E, sinceramente, ultimamente tá bem chata essa função aqui, porque a partir do momento que a gente mira, ele já ativa a rotação. Ele é mais agressivo, mas ele atrapalha mais visualmente, né? É chato esse movimento dos pés toda hora. Eu gosto de utilizar aqui em ADS e Fire or Fire. Por quê? Porque ele só ativa a movimentação quando eu ADS, né, miro, e Fire, quando atiro. Então, ó, mirei, atirei. Daí ele ativa a movimentação, beleza? Assim não me atrapalha visualmente e me traz um Aim Assist bem adequado, sem perder a suavidade. Tranquilo? Bom, pessoal, agora, já que a gente configurou a base de estrutura do anti-recoil vertical e horizontal e o Aim Assist tanto rotacional quanto polar, agora a gente vai mexer nas partes de configurações extras, que são muito importantes também para que você consiga utilizar o seu script de maneira adequada. Então a gente vai apertar mirar Start, ele vai abrir o script, né? Vamos navegando na setinha para baixo, o Pop Snap deixar em off, Headshot Assist eu uso em off, mas muita gente usa em on. Eu recomendo aqui o valor de 30. E o que é esse Headshot Assist? Ele é basicamente um anti-recoil inverso. Como assim inverso? Geralmente o anti-recoil puxa para baixo, correto? O Headshot Assist puxa para cima, para facilitar com que você acerte mais a cabeça. Então eu utilizo em 30, geralmente quando eu gosto de utilizar essa opção. E ela serve muito bem para modo zombies. Por exemplo, olha só, mirei e atirei. Pode ver que ele sobe para cima, beleza? Mas para modos ressurgência eu não recomendo. Quanto mais esse valor lá do headshot, que nem eu tô mostrando aqui na telinha, for maior, mais ele sobe. Então você vai adentrar aqui um valor cujo você, né, chegue próximo da cabeça do inimigo, beleza? Eu não acho legal essa opção, então eu deixo em off. Passando setinha para baixo aqui também, a gente tem o Slide Cancel, de vocês vai vir em Disable, né? Então ele vai executar o slide completo, porém eu recomendo que vocês deixem aqui em BO6, porque assim ele vai fazer o cancelamento do slide, tá? Nesse tempo mais curto, beleza? Agora, passando também a setinha para baixo, temos o YY Spam, que é uma função que não tem sentido nenhum, né? É mais firula. Então aqui a gente deixa em off, ele não vai funcionar. Deixando em on, quando a gente aperta agora o LS, ele fica fazendo o YY. Tranquilo? Só apertando o LS, ele já faz o YY, que é a troca de arma rápida. Passando seta para baixo, temos o Rapid Fire, e o Rapid Fire muito importante. O Rapid Fire pega armas semi-automáticas e deixa, entre aspas, automáticas. Então aqui a gente tem ele em Disable, passa a seta para a direita, tem o Fire Only, que ele vai ativar quando você começar a atirar apenas. Tem o ADS Fire, que é quando você mira e atira. E aqui a função mais importante, a ADS Letal. Por que ADS Letal? Porque a ADS vem de mirar, e Letal vem de jogar granada. Então ele vai fazer a ativação do Rapid Fire quando a gente mirar e apertar o botão de lançar granada. Vamos supor, aqui eu tô atirando, né, no R2, que é o meu botão padrão de atirar com arma automática. Mirei, atirei. Ó, eu tenho que ficar apertando para ele atirar com a pistola. Agora, quando eu miro e atiro no R1, que não é o meu botão nativo, né, é o meu botão de lançar granada, ele faz assim.
certo? Então isso facilita, principalmente em gulag, em inícios de partida, quando você tá com a pistola semiautomática, né? Então isso é bem importante, tá, pessoal? Então aqui em Rapidfire ADS letal. Caso você não quiser o Rapidfire, bota em Disable. Outra coisa muito importante, quando você ativa o Rapidfire, geralmente o alien tende a piscar lá embaixo, então não fiquem estranhando o alien piscando, é normal. Qualquer script, quando você ativa o Rapidfire, o alienzinho lá de baixo fica piscando, beleza? Então aqui, pessoal, Rapidfire em ADS letal, passando setinha para baixo, aqui em Rapidfire Type, a gente deixa em buff, tá? Para ele aplicar para as duas armas. Drop Shot a gente deixa Disable, Jump Shot Disable, Auto Ping eu deixo em ADS Only, isso aqui ele pinga automático o seu inimigo, beleza? Passa a seta para baixo, o Bunny Hope deixa em On. O que é o Bunny Hope? Quando você segura o botão de pular, ele continua pulando, ó. Se eu deixar o Bunny Hope em Off, ele não continua pulando, tranquilo? Isso ajuda bastante, principalmente em funções de Jump Shot. Passando setinha para baixo, a gente tem o Hold Breath, que é a respiração da Sniper, ele segura automaticamente para você, então você só deixa em On. Eu não gosto dessa função, eu deixo aqui para mim em Off. Passando setinha para baixo, a gente tem o Aim Abuse, tá? Eu deixo em Off, isso aqui a gente só utiliza lá pro modo Zombies, eu deixo em Off. Hair Trigger, deixo em On. Rumble Block, muito importante deixar em On, porque assim ele desativa a vibração do seu controle. Lembrando que a vibração do seu controle dentro do jogo precisa estar ligada, tá? Anti-Drift eu deixo em Off, porque eu não tenho Drift. Caso você tiver, você deixa em On aqui e vai aumentando, tá? Pra tirar o Drift do seu controle. VM Speed eu deixo Default, independente da plataforma, eu deixo Default, 10 ms, beleza? E aqui a gente já retorna lá pro início, tá, pessoal? Essas aqui são as configurações extras do WAS, tranquilo? Ei, safadinho, você já se inscreveu no nosso canal? Se ainda você não se inscreveu, aproveita, tá? Porque vai ter muito mais aula aqui pra você. E, cara, eu te digo, é só configuração top. Não se esquece de se inscrever, dar o like nesse vídeo e até mesmo comentar ou compartilhar com seu amigo. Freitas